Shalom, shalom, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, esse Deus maravilhoso. Nos alegremos hoje na presença do Senhor, que é o Deus que traz alegria, que traz paz, que traz esperança às nossas vidas. Aleluia. Obediência às autoridades. Que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Oh, glória! Oh, Senhor! Porque os magistrados não são para temor, quanto faz o bem, e sim quanto se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois o ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitam à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E por isso também vocês pagam imposto. Por isso também que vocês pagam imposto, porque as autoridades são ministro de Deus, entendendo constantemente a esse serviço, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de um para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como a si mesmo, como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, cumprimento da lei é o amor. Então, nós vemos aqui que quando você ama, você não faz o mal. Quando você ama, você afasta tudo aquilo que é pecado, porque o amor, ele é sobre todos os mandamentos, né? Como diz aqui, ame uns aos outros, ame ao seu próximo como a si mesmo, porque o amor, ele não pratica o mal, ele pratica o bem. Então, se nós amarmos, nós vamos estar praticando o bem a favor dos nossos irmãos. Aleluia. O dia, ele está próximo, Paulo diz. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do quando no princípio cremos. Vai a alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer o desejo da carne. Aleluia, glória a Deus, glórias ao nome do Senhor.
Quantas vezes, né, nós deixamos de obedecer às autoridades que Deus constitui sobre a nossa vida, né? É as autoridades na congregação, é as autoridades governamentais, né? Várias autoridades que nós sabemos que Deus constitui sobre a nossa vida. Quando no trabalho nós temos a pessoa que é autoridade sobre nós, que nós trabalhamos para eles, né? Então, Paulo está advertindo a igreja, os romanos, para que eles obedeçam às autoridades que Deus constituiu, porque as autoridades, ela é tipo algo que detém de você fazer o mal, porque você vai cumprir. Se você cumpre e obedece às autoridades, você vai estar fazendo o bem ali, independente do que Deus, do que está à sua frente. Deus, ele ama quando nós obedece. Quando nós obedecemos, nós agradamos ao coração do Senhor, porque a palavra é clara falando sobre a obediência, né? O filho que obedece, né? Então, isto mostra, Paulo mostrando aqui que toda autoridade é constituída por Deus. E quantas vezes nós desobedecemos a autoridades, né? Do dia a dia, nas coisas pequenas. E Deus nos adverte também nessas coisas pequenas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós venhamos viver realmente na ordenança de Deus, que Deus nos deu. E ele fala aqui que quando nós andamos na ordenança de Deus, nós não somos condenados, isso não traz condenação para nós. Mas quando nós andamos fora das ordenanças de Deus, nós estamos trazendo condenação sobre nós. Aleluia por esta palavra, por entendermos que nós devemos obediência, que nós possamos realmente estar obedecendo ao Senhor. Porque ele fala aqui, ó, ele fala assim, olha, a ordenança, não resistam às autoridades que Deus constituiu, porque a autoridade é uma ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Se eu resistir uma ordenança que Deus me deu, eu estou trazendo condenação para mim mesmo, né? Porque os magistrados, ele fala, não é para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Aleluia. Que nós possamos compreender, né, aquilo que Deus fala na palavra e que ele nos ensina, que nos exorta através do Espírito Santo de Deus e dos homens de Deus. Quando Paulo ministra ali as igrejas de Romanos, é para que o povo entenda que toda autoridade foi Deus que constituiu, né? Então ele fala que mais embaixo ele fala assim, pois é ministro de Deus, porque olha, Deus, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então você vai ter medo mesmo, porque aí vem as consequências, né? Aí ele fala assim: então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que você se sujeite à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever e consciência. Pois isto também é por isso também que vocês pagam imposto, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra e honra.
Então, que nós possamos entender esta palavra, que o Senhor possa trazer na minha mente o entendimento desta palavra, para que eu possa andar em obediência. Toda obediência agrada ao Senhor, a obediência às suas ordenanças. Aí depois Paulo fala que o amor ao próximo cumpre tudo essa lei. Primeiro ele fala de autoridade, depois ele vem falando do amor, e ele fala para nós não devermos nada a ninguém, exceto o amor um para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei, pois estes mandamentos, não mata, não roube, né? Não furtem. Qualquer desses mandamentos se resume na palavra do amor. Quando você ama, você não pratica o mal. Paulo está assim alertando-nos para que nós realmente possamos não dever nada a ninguém, mas dever o amor para com os outros, porque nós devemos amar como Cristo ama a igreja. Aleluia, glória a Deus. E aí Paulo alerta sobre o dia, que o dia está próximo, né? Ele fala que digo a vocês que conhecem o tempo. Ele fala a nós que conhece, porque nós conhecemos a palavra e Deus tem mostrado para nós, tem nos alertado. Ele fala: já é hora, despertam do sono, porque muitos de nós temos dormido e não temos aberto os nossos olhos para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, que nós possamos sair desse sono e nos alertar, acordar para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Aleluia! Porque ele fala: a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio. Cremos. Vai a alta noite, o dia vem chegando. Ele fala: deixe, pois, as obras das trevas e revista-se da armadura da luz, porque Deus já nos deu estratégia para lutar, já nos deu armas para lutar, as armas da luz. Aleluia, glória a Deus. E fala assim: que nós possamos viver dignamente, no pleno dia, na luz, não em orgias, em bebedeiras, nas coisas que o mundo oferece, que é libertinagem, discórdia, ciúmes, imoralidade, o que nós vemos que está acontecendo, né? Mas que nós nos revestimos do Senhor Jesus, que é o poder, que está em nós, o Espírito Santo. Ele fala: revista-se de Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer a carne. Aleluia, glória a Deus. E quem está em nós é maior do que está no mundo, o poder que Deus nos deu para dizer não, para escolher, falar não ao pecado, não ao desejo da carne. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê essa consciência da obediência e de nos livrarmos de dizer não à carne, de dizer não aos desejos da carne, não ao pecado. Não é fácil, mas o Espírito Santo que habita em nós, que Jesus Cristo, quando nós nos revestimos de Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai agir na nossa vida, nos ajudando todo o tempo a nos libertar, a nos viver plenamente sem o pecado. É possível, porque o Espírito Santo que habita em nós nos conduz a dizer não ao pecado, não à carne, às concupiscências da carne. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja falando ao meu coração e ao coração de cada um que ouvir esta palavra. Vamos obedecer às autoridades que o Senhor constituiu sobre nós. Vamos estar amando o nosso próximo, ter o amor no nosso coração, para que nós não venhamos fazer o bem, fazer o mal,
mas venhamos fazer o bem ao nosso próximo, ao bem às pessoas. Em nome de Jesus, que nós possamos viver na palavra do Senhor, viver naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que Ele possa nos despertar, que nós possamos nos alertar, que nós possamos despertar desse sono que às vezes nós temos e não enxergamos aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, que nós possamos estar atento, vigilante e a todo tempo para saber aquilo que Deus quer para nós. Que o Senhor possa assim aplanar os nossos caminhos e que o Espírito Santo venha nos direcionar à obra de Deus na nossa vida, aos propósitos que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.